mais nada, quero agradecer. Esse é um dia muito especial para mim e para Renata, que vocês já conhecem. A Infra da Saúde nasceu faz 1 mês e meio, e essa é a nossa estreia aqui no espaço que é o motivador de tudo que a gente faz, que é a sala de aula, né? Essa é uma sala de aula virtual que abre aí uma possibilidade enorme de troca, da gente se conhecer e romper barreiras geográficas, né? Então, é motivo de muita satisfação estar aqui com vocês na Liga, né? Nessa iniciativa que também é tão nobre e tão especial, porque quando eu penso que lá há mais de 20 anos, quando eu estava na graduação de arquitetura, né? Num grau de imaturidade e incerteza enorme, e ver que vocês aqui da Liga já têm toda essa maturidade, já tem essa iniciativa, já tem toda essa estrutura de delimitar aí, né, uma área de atuação, enfim, então é um lugar especial para a gente estar começando nessa proposta, né? Antes de falar propriamente do tema que nós combinamos, né, com a Jaci, com as colegas, falar um pouquinho da Infra da Saúde, que é essa ideia de um espaço realmente de troca para a gente falar da infraestrutura do serviço de saúde, unindo, nos nossos casos, né, meu e da Renata, a vivência da arquitetura e da gestão e da assistência. No caso, a Renata tem a formação em enfermagem, né, mas já atua há muito tempo com a infraestrutura da saúde. Então, a ideia é justamente pensar nessa troca e nessa ampliação dos olhares, tá? Então, eu convido vocês a nos seguirem, nós estamos aí começando nessa vida, né, das redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, lançando também já uma série de vários vídeos, né, de leituras comentadas, enfim. Então, a ideia é realmente ter um espaço de troca de conhecimento, tá? E a gente está aberto aí também a promover outras conversas, né, tanto na Liga quanto onde mais vocês acharem pertinente, tá? Pelo que eu estou vendo aqui das carinhas, né, e se alguém quiser ligar a câmera, fique muito à vontade, né, eu me sinto sempre mais, ainda melhor acompanhada se vocês estão com as câmeras abertas, porque a gente consegue trocar visualmente, tá? Mas pelo que eu estou vendo aqui, nós temos uma presença quase que completamente feminina, né? Acho que isso também nos diz muitas coisas, tá? E eu fico bem contente de estar aqui com vocês. Então, a gente vai falar hoje, deixa eu só posicionar aqui a apresentação para poder ir rodando os slides, vai funcionar melhor, tá? Então, a ideia de tema, né, é falar de plano diretor hospitalar e da cultura de planejamento, ou da falta dessa cultura de planejamento, que é, digamos, mais desafiador, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Eu vou trazer uma reflexão, mais do que conteúdo. A ideia hoje é acionar alguma chavinha aí dentro de vocês, né? Uma perspectiva de pensar nessa temática, ter também um olhar aí diferente, né? E como que a gente pode contribuir justamente para essa cultura que ainda é ausente na realidade do nosso país, tá? Eu gosto de trazer, né, outros autores para conversar conosco. Então, o Werderber é um autor que vai falar que o edifício hospitalar ele tem um prazo de validade e ele tem uma responsabilidade social de estar sempre se expandindo, se reconstruindo, se reequipando, né? A gente sempre fala que um hospital sem obras está doente, porque a dinâmica de reformar, de rever, de modernizar, ela é intrínseca, ela é necessária, né? Mas quando a gente fala em reformar, reequipar, reconstruir e expandir, a gente se pergunta, mas como? Como se dá essa expansão? Como fazer isso, né? E aí é justamente sobre esse tema que eu gostaria aí de sensibilizar um pouquinho vocês, né? Esse aqui é o exemplo de um hospital universitário na Suécia. Ele é reconhecido como um dos hospitais universitários mais sustentáveis do mundo, tá? Esse material que eu estou trazendo, essas imagens, elas constam de uma publicação de 2013, em que se estava anunciando o surgimento, né, dessa
nova construção deste novo hospital que surge de uma fusão de 2 outros hospitais, né? Então, vejam bem, tem aí um material de divulgação anunciando algo que está em curso, que está sendo feito, que está sendo pensado. Nesse material de divulgação constam as imagens desse projeto. É um complexo hospitalar, como a maioria, né, dos hospitais que a gente conhece acabam, pela sua complexidade, se constituindo em uma cidade da saúde, né, com uma série de edifícios, e os próprios autores aqui descrevem esse projeto como um gigantesco projeto feito de muitos consideráveis subprojetos. Cada etapa é uma grande escala e tudo se resume ao planejamento do projeto. Essas palavras são do material de divulgação. Eu só estou trazendo para a gente ter convicção, né, da importância do planejamento. Nessa imagem, a gente consegue ver os diferentes edifícios e as datas, as fases em que esse complexo vai sendo implementado. Então, a gente está falando aí de prédios que começam em 2012, 2014, 2016. 2016 é o momento em que entram os primeiros pacientes, né? Mas o hospital é inaugurado, vamos dizer assim, em 2 fases lá naquele momento, tá? Ainda no material de divulgação, tem todo um descritivo, né, dos objetivos do projeto, em que a gente vai destacar que os hospitais cada vez mais são espaços de alta complexidade para os pacientes graves, para os tratamentos cirúrgicos, intensivos, né? Essa é a tendência, essa é a realidade, e é para onde os hospitais caminham, pensando que existe uma rede de atenção primária que funciona, né, e que vai acolher o paciente nas instâncias anteriores até ele precisar chegar a um hospital. Esse é o ideal, né? O objetivo desse projeto é também criar ambientes atrativos e humanos. A gente já superou, historicamente, a ideia de que o hospital é um espaço para tratar doentes, né? O hospital é, cada vez mais, um espaço para promover saúde e é um ambiente que deve ser atrativo, que deve ser acolhedor, que deve ser humano. Falando aqui do seu papel, da inserção desse hospital na cidade, tá? Da importância disso, e da importância de pensar em sustentabilidade. Na minha perspectiva, a sustentabilidade ela é mais ampla do que o aspecto ambiental, que é muito difundido, mas a gente tem que falar em sustentabilidade também de organização, financeira, enfim, dos tratamentos, tá? Mas eu estou construindo aqui a nossa conversa para ilustrar para vocês qual é o horizonte temporal que está se colocando aqui nessa conversa. Nesse projeto, lá em 2001, surgiu a primeira conversa. Vamos ter um novo hospital? Em 2004, houve um movimento de gestão, um movimento administrativo, para fundir os 2 hospitais existentes. Em 2008, se tomou a decisão de como que ia funcionar essa fusão. Olha, vai ser uma parceria público-privada, vai ser feito um novo hospital, como que vai se dar a operação desse hospital. Tudo isso foi acertado em 2008. Em 2010 é firmado, então, o contrato. E em 2016, o hospital recebe seu primeiro paciente, como eu tinha comentado, né? Em 2017, a estrutura física é concluída. E o contrato de gestão desse hospital está agendado, né, até 2040. Então, vejam bem, a gente está falando de 40 anos de planejamento e de gestão, tá? Essa é a perspectiva que o exemplo, que a referência da Suécia nos traz, tá? E a gente sempre tem que olhar para as referências, a gente tem que trazer para o nosso horizonte as boas referências, elas é que vão nos dar, né, fôlego para enfrentar os nossos desafios no dia a dia. Hoje, então, esse hospital tem mais de 1.000 leitos, recebe aí visitas de pacientes por ano, 1.400.000 visitas, tá? 1.500 estudos clínicos, tem mais de 15.000 funcionários, então, é um verdadeiro complexo. Eu até sugiro, tem muito material, tem muitos vídeos, eu deixei o link aqui, né? Mas se vocês colocarem New Karolinska Solna, vocês vão achar muito material sobre esse projeto, ele é muito ilustrado e bonito de ver, tá?
E aí a gente sai da Suécia, né? E cai de paraquedas no Brasil. A gente busca as referências lá fora, mas a gente tem que olhar para a nossa realidade com olhos bem abertos, com olhos bem atentos, né? Como que essa perspectiva do planejamento da infraestrutura física se põe na nossa realidade? Existe uma tendência histórica, não só no Brasil, na América Latina, em buscar solução para problemas específicos. Como a gente diz assim, vive apagando incêndio, né? Quem aí trabalha, já está mais ambientado dentro de algum hospital ou um escritório de arquitetura que atende hospitais, sabe que diariamente bate na porta um incêndio, uma demanda, um puxadinho para fazer, tá? Por que um puxadinho? Porque quando a gente não planeja, quando a gente não orquestra esse conjunto, a gente vai trabalhar em soluções pontuais que são como puxadinhos, que são coisas que se resolvem em si, mas que não dialogam com esse conjunto. Essas respostas, por mais que elas apaguem o incêndio, elas acabam sendo inadequadas e ineficientes, muitas vezes, ao conjunto. Porque se tinha uma perspectiva de crescer para um lado, foi lá e construiu um puxadinho justamente onde ia crescer. Os hospitais, historicamente, na sua tipologia, eles tinham pátios abertos, né? E hoje em dia, se a gente for em hospitais mais antigos, a gente vai ver esses pátios tomados por obras, né? Preenchidos esses espaços abertos por construção. Tá, professora, mas tem necessidade de espaço, eu preciso ter mais paciente, eu preciso ter mais leito. Sim, mas não é comendo o espaço aberto, não é comendo o pátio do hospital que a gente vai resolver esses problemas, né? Então, por isso, nós temos que mudar a nossa perspectiva e construir essa cultura que não é a cultura do puxadinho, que não é a cultura de apagar incêndio, tá? E aí eu tomo a liberdade de trazer um exemplo que não é de hospital, que é um exemplo de arquitetura residencial contemporânea. O pessoal que está na graduação muito possivelmente já ouviu falar. Casa Vila Matilde, um projeto 2011, 2015, super premiado, tá? É um projeto que chama atenção porque ele foi feito em uma comunidade de baixa renda, né? Em que um filho, né, a mãe juntou dinheiro a vida inteira para ter a casinha dela, o filho teve a iniciativa de chamar um escritório de arquitetura, o escritório de arquitetura, apesar do baixo orçamento, comprou a causa e disse, vamos fazer um projeto, vamos fazer uma casa, tá? E aí, apesar do nome ser Casa Vila Matilde, porque é o lugar, na verdade, é a casa da dona Dalvina, tá? Essa casa premiada, que está aqui nesse terreno, que podia muito bem ser mais um puxadinho, né? Porque ela estava no lugar, vamos dizer assim, onde o puxadinho é mais consolidado, tá? Não, ela é um projeto arquitetônico, pensado, planejado, executado, que deu para dona Dalvina a casa que ela sempre sonhou, com luz natural, com pátio interno, com racionalidade construtiva, né? Com uma série aí de qualidades que a princípio, talvez a dona Dalvina e o filho dela pensassem assim, não, mas isso não é para mim. Meu orçamento está curto, minha grana está curta, né? E aí eu trago essa citação que diz assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Quantas vezes a gente precisa, na realidade, do baixo orçamento, das dificuldades não só financeiras, mas também, né, de espaço físico, enfim. Quantas vezes a gente precisa esquecer que é impossível e fazer, né? Na própria vida da gente, muitas vezes a gente tem que tomar esse movimento assim de ir lá e fazer, tá? Então, abro esse parênteses para dizer para vocês que dentro dessa perspectiva da impossibilidade, tem um horizonte sim de possibilidades e de coisas que a gente pode transformar culturalmente, tá? Voltando para o problema dos nós temos aí várias hipóteses pelas quais existe obsolescência, sucateamento, defasagem, estruturas físicas deterioradas, hospitais antigos, hospitais mal organizados, né? Então, assim, temos a começar por escolha inadequada de terrenos,
terrenos pequenos ou com topografia irregular. Ausência de áreas reservadas à expansão. Todo hospital precisa crescer. Para onde que ele vai crescer? Tem que ter área para isso. Unidades mal localizadas, bloqueando as possibilidades de crescimento, comentei antes com vocês. Acessos e circulações mal planejados. Ocupação integral do terreno, pátio interno está, né? Prejuízo para ventilação e iluminação natural. Crescimento irregular, puxadinho, puxadinho. Ausência de discussão sobre a missão futura do hospital. Essa é a base para um plano diretor, é saber para onde a gente quer ir. E, por fim, a ausência do plano diretor para o direcionamento dos projetos e das obras. O nome da nossa conversa aqui é plano diretor. Vocês possivelmente estão na expectativa, né, da gente falar sobre plano diretor. Mas é como eu disse, nós precisamos preparar esse terreno, tá? Nós precisamos caminhar um pouquinho antes de chegar no plano diretor propriamente dito, para entender por que falta plano diretor. Não falta arquiteto habilitado a fazer plano diretor. Não falta, né? O que falta é uma cultura que entende o plano diretor como a ferramenta necessária, que entende o plano diretor como a ferramenta que vai direcionar os projetos e as obras, tá? Então, assim, nós como arquitetos, para além da nossa capacidade técnica de elaborar um plano diretor, a gente precisa conhecer esse terreno, saber onde que a gente está pisando, para dizer assim, tá, como é que eu me posiciono para consolidar esse plano diretor, para fazer esse negócio acontecer, né? E aí eu vou lá chamar um outro cara, que é um professor reconhecidíssimo, Vila Nova Artigas, né, professor da USP, projetou o prédio da FAUSP, né, para quem não conhece, uma falta, assim, aquele respiro da emoção da arquitetura, vale a pena conhecer, tá? E a historinha do Artigas, então, eu acho que tem alguém aqui que já me viu em alguma sala de aula, e eu trago sempre o Artigas para conversar, porque em 1945, vejam vocês, né? Em 1945, meu pai não era nascido, os avós de vocês talvez não fossem nascidos. O dono de um hospital chamou o Artigas para fazer o projeto do hospital. O Artigas, como todo arquiteto, prepara a sua proposta, né, de serviços com seus honorários e, adivinha, o dono achou caro. Clássico. Desde 1945, um clássico. O Artigas, muito elegante, ao invés de escrever um e-mail, escreve uma carta, né, para o dono do hospital, explicando por que ele achava que o proprietário deveria, né, contratar um arquiteto para fazer o projeto do seu hospital. E, entre outras coisas, ele vai dizer nessa carta que o planejamento é uma mercadoria altamente valorizada no mundo, vide Suécia, tá? Tudo é planejamento. Mas que não encontra entre nós, na nossa realidade aqui, um ambiente propício enquanto nós mesmos não nos conscientizarmos da sua necessidade imprescindível. Enquanto a gente se submeter a situações que não têm planejamento e são só, né, incêndios sendo apagados, nós não vamos conseguir vender, né, esta mercadoria ou encontrar o valor dessa mercadoria aí tão importante. E aí o Artigas, esse é o hospital que ele acabou projetando, né? A carta funcionou, é um hospital que fica em Curitiba, tá? O Hospital São Lucas. E ele disse, olha, se eu insisto em me aconselhar para contratar esse arquiteto, não é só porque eu quero trabalhar no projeto do seu hospital, mas é porque eu entendo que não é possível fazer um hospital dessa importância sem um projeto. Porque é costume do brasileiro não fazer plano para nada, né? E daí, quando pergunta, tá, mas e como que vai ficar tal detalhe? Não, na hora a gente vê. Isso o Artigas botou lá na cartinha de 1945, gente. Quanto tempo se passou, né? Nós estamos falando aí de 80 anos em que praticamente nada muda, tá? E ele diz, olha, o plano geral feito com antecedência é economia e não despesa.
essa frase, ela podia vir assim, né, no outdoor da arquitetura. O plano geral, o planejamento, o projeto, ele é economia, ele não é despesa, né? Os nossos clientes, eles não estão gastando com arquitetura, eles estão investindo e economizando ao contratarem um arquiteto, tá? Então, eu estou sendo enfática, e essa é a minha, é o meu jeito, porque isso tem que colar no cérebro de vocês, né? Enquanto a gente está na faculdade, a gente tem muita potência, a gente tem muita energia, e essas mensagens é a hora, assim, que tem que grudar que nem chiclete, para vocês irem para a vida profissional, assim, com gana, né? E dizer, não, o plano geral é economia, não é despesa, eu vou emplacar esse negócio e vai ser assim, tá? Só que aí, vocês estão aqui nesse ambiente que é, né, promissor, cheio de sonhos e pretensões, e a gente, como arquiteto, eu estou falando, a Renata está nos ouvindo lá no Rio, né? Nossa enfermeira maravilhosa, talvez tenha mais alguém, mas a arquiteto é assim, começa a falar de arquitetura e meio que fica, né, puxando a brasa para o seu assado. Mas a gente, né, a gente acha, a gente tem uma expectativa, assim, que o projeto vai resolver tudo. E aí, quando a gente quando a gente cai na realidade, se depara, assim, quem vai trabalhar com o hospital vai sentar numa mesa com administradores, médicos, cirurgiões, porque médico e cirurgião são classes distintas do Olimpo, né? Os cirurgiões, eles estão mais acima, tá? E nós vamos sentar com essa gente e vamos ter que dialogar, tá? Correndo risco, isso já aconteceu, tá? Vocês hoje em dia projetam, a maioria de vocês, direto no computador. Mas antigamente era muito comum estar na reunião com o médico e ele pegar a lapiseira da tua mão e querer desenhar, tá? Não sei se eles fazem isso com tablet hoje. Então, por isso que eu gosto dessa imagem, porque é uma provocação. Qual é a mão que desenha o hospital? Por um lado, a gente tem que saber que a perspectiva é de multidisciplinas, interconexões. Mas nós, como arquitetos, não somos estagiários de médicos para passar limpo os desejos deles, tá? Vocês vão lembrar de mim lá na frente, lá no futuro, porque vai haver esse tipo de assédio, vai haver esse tipo de proposta. Não, mas eu já sei tudo que eu quero, eu já sei o que eu preciso, eu já sei, né? Eu só preciso que vocês desenhem para mim, tá? Então, nós não somos desenhistas, né? Nós temos outras habilidades e por isso que a gente tem que se desenvolver nesse sentido, certo? E aí eu vou trazer outro professor lá da Bauhaus, do início do século XX, Gropius, para nos dizer o seguinte: nós temos que educar o cliente. É nosso papel educar o cliente para que ele confie na configuração das suas necessidades, né? Nos confie a configuração das suas necessidades. E a gente tem que fazer o possível para convencer ele, sem presunção, né? Que nós temos, sim, a habilitação para saber aquilo que ele precisa, tá? E aí, o Gropius vai falar que a um doente, né, não ocorre chegar numa consulta médica e dizer assim, não, doutor, seguinte, eu estou precisando operar aqui meu coração e acho que o senhor deveria fazer assim. O senhor abre o meu peito de tal jeito, pega tal instrumental, né? A gente não vai para uma consulta médica com essa ousadia, né? Porque a gente confia que o médico está imbuído da capacidade técnica para ele saber o que tem que ser feito. Então, é a mesma lógica, tá? Nós precisamos transmitir esta confiança de que nós temos a capacidade técnica para configurar as necessidades do nosso cliente, tá? E esse também é um outro exemplo, né? Quando a gente fala muito da categoria médica, a gente brinca, né? Mas tem uma coisa que os médicos, assim, eles se protegem de uma maneira fantástica, eles são super corporativistas, né? No caso de um erro médico, a coisa mais difícil é encontrar um médico que ateste o erro do outro. Enquanto na nossa profissão, muitas vezes a gente está vendo uma disputa, né? E a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que se unir, a gente tem que construir esse espaço da importância do planejamento,
né, dessa educação do cliente. Tá? Então, esse é o terreno que a gente está preparando para chegar lá no plano diretor. Tá? E aí tem um outro cara que eu também gosto de trazer, eu até botaria a música dele, mas ontem eu fui ouvir a versão que estava disponível, ela é meio barulhenta demais, então eu achei que esse horário já ia nos perturbar um pouco. Mas o Gabriel Pensador, tá? Não sei se a geração de vocês... Ele era um cara bem tipo um emicida do meu tempo, assim, tá? E o Gabriel Pensador vai dizer o seguinte, ó, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. E a gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. Tá? A gente está falando aqui de planejar futuro, de ir para frente, e a gente tem que mudar, a começar pela nossa mentalidade. A gente só vai mudar a mentalidade do outro quando a gente se conscientizar, tomar consciência dessa necessidade de reorganizar as coisas, reorganizar o pensamento. Né? O planejamento arquitetônico hospitalar, e aí já entrando, né, mais objetivamente, o que ele é objetivo? Ele quer orientar racional e ordenadamente como os hospitais, os estabelecimentos de saúde vão se adequar a essas transformações e ampliações. Todo hospital precisa mudar, todo hospital precisa crescer. Como? Vai ter uma orientação racional. Ele vai contribuir também para escolher os melhores modelos arquitetônicos, os melhores partidos, né? Partido arquitetônico é uma coisa que a gente estuda um monte na faculdade e na vida prática passa batido, né? Esquece, tá? Não esqueçam das referências, não esqueçam dos estudos de caso quando vocês se tornarem profissionais. Sigam atrás disso. Aliás, eu gosto de dizer que vocês são arquitetos em formação, né? Vocês, não se dá uma mágica da noite para o dia, se formou e virou arquiteto. Vocês já estão em formação desde o primeiro dia. Até porque as portas que geralmente se abrem para a gente, elas estão muito associadas ao que a gente constrói dentro da graduação. As conexões que a gente faz, né? As pessoas que nos conhecem ali naquele ambiente, que é um ambiente mais despojado, um ambiente de menos disputa, né? Pelo menos a minha carreira, eu caí na arquitetura de saúde totalmente pelo meu ambiente da graduação, foi ele que me abriu as portas na vida, tá? E assim vai sendo, tá? Outro objetivo do planejamento arquitetônico, proporcionar proteção à operação, à infraestrutura, à vida dos pacientes. Os nossos projetos, eles têm, eu sempre digo, né, a arquitetura não salva vidas, mas ela pode matar, tá? Uma infraestrutura mal feita, ela pode prejudicar severamente, né, as pessoas. Então, olha o compromisso que nós temos, né? E, por fim, apoiar o desenvolvimento de um plano de investimentos de curto, médio e longo prazo. Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas a gente às vezes pensa que não tem verba, que não tem recurso, tá? E muitas vezes não tem projeto. Tem verba e não tem projeto. As verbas se perdem, os recursos se perdem, porque não existe um plano de investimentos consolidado. Não existem metas factíveis, né? Então, esse é um papel também. A gente, na época da minha formação, era um tabu falar de grana, né? Falar de investimento, falar do custo das decisões arquitetônicas. E cada vez mais, o arquiteto precisa estar comprometido em saber quanto as coisas custam, né? No âmbito de projeto de saúde, a gente trabalha muito com emendas parlamentares, né? Os deputados, os senadores, enfim, conseguem a grana, vão lá na porta do hospital e dizem, consegui uma grana aqui, uma verba para o teu hospital, toma, 300 mil reais. Olha, aí brilha, parece um cachorrinho assim, né? Brilha o olhinho. Gente, 300 mil reais no hospital não faz nada, né? Eu entrei na arquitetura de saúde com 1 ano de formado, ou seja,
zero grana, né? E eu comecei a ver quantas coisas custavam, e eu entendi assim, 1 milhão não compra nada, 2 milhões, né? Aí, hoje nós estamos falando assim, de 5 milhões para fora, 10, 20, 200 milhões, né? O último hospital que eu projetei, 200, 300 milhões, tá? Pelado, certo? Só a casca. Vai rechear esse negócio, vai operar, vai fazer a coisa funcionar. Então, assim, nós precisamos também estar antenados nesse aspecto do investimento, tá? Tem que ter isso em mente. Outra perspectiva é a seguinte: o tempo da arquitetura, o tempo em que um projeto vai se construir, é um tempo completamente diferente do tempo da medicina, do tempo da tecnologia, tá? Então, assim, um exame médico, ele muda de hoje para amanhã, tá? A arquitetura, o hospital que a gente está projetando, ele vai levar, na melhor das hipóteses, 3, 4 anos para se concretizar. Então, assim, a medicina de hoje é praticada no hospital de ontem. O hospital que a gente está projetando hoje, né, ele já não é para a medicina de amanhã. É muito difícil conseguir encaixar esses tempos, tá? Então, o nosso desafio nesse sentido é ainda maior. Por isso que a gente precisa superar a ideia de uma planificação meramente normativa. Vejam bem, eu dou aula de RDCs, de normas, lá no EMBEC, a gente fica um fim de semana inteiro falando das normas, tá? E não tem problema nenhum, tipo, são as normas que nos regram, elas são as nossas aliadas, tá? Mas eu sempre digo para os alunos, gente, conhecer a norma, conhecer a RDC 50, por exemplo, não nos garante nada, tá? Porque a gente precisa superar. Cada vez mais tem demandas que não estão dentro das normas. E aí a gente precisa ainda ser mais perspicaz para interpretar as normas, para conseguir enquadrar, para conseguir perceber como conduzir esses projetos, tá? Ainda que as normas sejam a base do que a gente está pensando, do que a gente está projetando, tá? Mas a gente tem que superar isso. Como é que a gente supera essa planificação, tá? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque é muito fácil fazer um hospital, muito fácil entre aspas, tá? Não vou ser aqui, né? É bem mais fácil fazer um hospital que atenda todas as normas e não funcione naquela realidade, naquele contexto, para aqueles profissionais. E aí a gente pensa, mas eu tô fazendo... Não, é o mínimo, a gente tem que fazer muito mais, né? A gente tem que entender como que a norma se aplica naquele contexto. E aí a ideia é pensar nessa planificação, nesse planejamento orientado ao futuro, que vai saber que o hospital muda, que o hospital se expande, que o hospital precisa ser flexível, né? De que forma ele vai tentar acompanhar a medicina, tentar acompanhar as tecnologias em saúde, tentar não criar barreiras físicas ao desenvolvimento tecnológico, por exemplo, da assistência, né? Aos novos tratamentos. Imagina, tem aí, surgiu um novo tratamento, mas o edifício é um elefante branco, né? Tem um pilar no meio da sala cirúrgica. Não consigo colocar uma hemodinâmica naquela sala cirúrgica, porque tem um pilar no meio, né? Faltou racionalidade, tá? Ao projeto. Então, tudo isso, estou insistindo com vocês, nós vamos chegar no plano diretor. Espera que nós vamos chegar. Mas é uma criação de uma cultura, é um entendimento que tem que ir se construindo, tá? E para isso, a gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem que pensar para além do edifício, tá? Ainda que o nosso tesão, a nossa felicidade seja projetar edifício, infraestrutura. Hoje ainda tem uma aluna que eu sigo aqui no Insta e ela, pela foto que ela postou, eu acho que ela estava na sala de espera de um serviço de saúde, tá? E ela disse assim, toda vez que eu vou num lugar assim, eu fico pensando tudo que podia ser melhor, né? Fico olhando para tudo e pensando. A gente é assim, a gente como arquiteto, como projetista, a gente quer, né, pensar na estrutura física, a gente quer melhorar sempre que tiver oportunidade. Mas, para essa
para essa cultura de planejamento, para essa cultura de pensar futuro se consolidar, nós precisamos abrir a nossa mente. Nós precisamos entender que a infraestrutura física, ela está condicionada por uma série de outros fatores que não dependem da nossa habilidade como projetistas, não dependem da nossa qualidade arquitetônica, tá? Então, aí dá meio que um... Por que eu tô dizendo isso para vocês? É meio que um alerta, vamos dizer assim, e já uma consolação, porque é muito comum a gente se frustrar demais quando a gente se forma e tem aquela super expectativa de mudar o mundo, que eu acho maravilhosa, tá? Tem que ter essa expectativa de que vai mudar, de que vai melhorar a vida de alguém, mas a gente se frustra muito se a gente acha que tudo depende do nosso trabalho, e não depende, tá? Então, nós estamos inseridos aí numa engrenagem que é maior, e quando a gente fala em planejar edifício hospitalar, a gente tem que pensar nesses múltiplos intervenientes. Tudo que pode afetar o nosso objetivo de planejamento arquitetônico, tá? O espaço é uma dimensão, o aspecto físico é uma dimensão. A gente tem todo o aspecto econômico dos investimentos, tem os aspectos institucionais, as vocações, tem hospitais vocacionados para oncologia, tem hospitais vocacionados para pediatria, tem hospitais vocacionados para atendimento imediato. Não adianta eu querer criar uma estrutura física que não dialoga com a vocação daquele hospital, né? Todos os aspectos tecnológicos que a gente vem, né, pontuando aqui na conversa, os aspectos operacionais, tá? As instituições, elas também têm limitações operacionais. A gente trabalha com essas variáveis, tá? E aí vai perceber que o papel do arquiteto é compreender os processos, tá? Essa semana a gente ainda estava falando sobre isso. Para projetar bem lá uma sala dentro de um hospital, eu posso ter 1000 respostas de um bom layout para uma sala. Mas se eu não entender o que vai acontecer dentro daquela sala, qual é o processo, qual é a atividade, eu não sei se aquela sala está adequada ou não, né? Então, eu preciso, antes de mais nada, compreender processo. Compreender processo significa que vocês, como arquitetos, vão ficar muito interessados em saber assim, tá, mas esse paciente chega, o que acontece com ele? O pessoal faz o que com ele quando ele chega? Ele vai para onde? Ele sofre que tipo de abordagem? Faz exame, não faz exame. Está numa emergência. Chegou na emergência, classificação de risco, faz exame. Que exame que ele faz? Ele faz uma ressonância quando ele chega numa emergência? Não. Ele começa num raio-x, né? Vamos ver se quebrou alguma coisa. Faz um examezinho de sangue, né? Enfim. Para cada unidade, para cada processo, tem uma série de atividades envolvidas. E, na minha perspectiva, essa é uma das coisas mais instigantes da gente trabalhar com arquitetura de saúde. É que, assim, o nosso conhecimento, a nossa curiosidade, a nossa necessidade de estar sempre buscando, não termina, porque sempre vai ter alguma coisa nova, sempre vai ter um exame novo, um tratamento novo, um procedimento novo, o que faziam ontem não se faz, né? Então, eu já sentei na mesa com enfermeiras que de obstetrícia, né? E elas dizem assim, tu é bebê de berçário, né? Sim, eu nasci na década de 80, quando os bebês eram levados para um berçário, ficavam sozinhos lá. Na perspectiva de humanização, né, da assistência materno-infantil, hoje em dia não existe mais essa, né, o bebê permanece ao lado da sua mãe todo o tempo, né? Ele não vai mais para o berçário. Então, olha, imagina que eu fiquei lá com a cabeça de 40 anos atrás, não, mas é que quando eu nasci tinha berçário. Tem que evoluir, o pensamento vai estar sempre evoluindo. Interpretar as normas, conhecer, cumprir, mas interpretar, e projetar tendências, está sempre com o olho no amanhã, no futuro, pensando, tá, mas o que será? Como é que será que os hospitais vão caminhar para frente? Né? Quando eu falo hospital, gente, eu estou sintetizando, né? Mas clínicas, cada vez mais a gente vai ver outras escalas também de estabelecimentos de saúde, né?
sendo alvo aí do nosso trabalho. E aí, essa conversa vai caminhando para a ideia de planejamento estratégico, tá? De entender que esse conjunto hospitalar, ele caminha para uma organização onde tudo está afetando, né? Então, é uma visão integrada das atividades, que passa sempre por um processo de melhoria contínua, de entender o que precisa ser melhorado, agir, revisar, né? O PDCA, essa lógica aí de sempre se aprimorar, né? Mas a perspectiva do planejamento estratégico, ela ultrapassa muito os limites da arquitetura, né? Muitas vezes a gente chega num hospital e o cliente acha que sabe o que ele quer, acha que sabe o que ele precisa, né? E aí, por isso que eu trago o diálogo da Alice e do gato. A Alice pergunta, né, diz para o gato, olha, eu só queria saber que caminho tomar. E o gato diz, depende do lugar aonde você quer ir. Ela diz, mas eu não me importa, eu não sei. E ele, bom, então não importa que caminho tomar, né? Muitas vezes nessa dinâmica aqui, o nosso cliente é a Alice, né? O nosso cliente é essa figura que quer ir para algum lugar, não tem muita certeza, né? Ou, às vezes, de forma nada humilde, acha, né, que tem muita certeza, e a gente percebe que esse não é um bom caminho, né? Então, que postura que a gente adota nessa lógica, porque eu acho que a gente não deve ser o gato, assim, do tipo, não importa que caminho tomar, né? A gente precisa problematizar um pouco com o cliente, entender, tá, mas esse não é o melhor caminho, essa não é a melhor solução, né? Para tomar essas decisões. E aí que a gente chega no plano diretor, né? Finalmente, passou, foi até rápido, né? Chegamos no plano diretor, chegamos na nossa expectativa. Por quê? Porque o plano diretor é justamente esse elo que vai ligar o planejamento estratégico, a intenção para onde eu quero ir, né? Com a arquitetura do empreendimento, com o nosso trabalho. Bom, o cliente deseja ser um hospital referência em oncologia. Beleza. Como que a arquitetura vai criar o cenário, criar as condições de infraestrutura para que ele se torne essa referência do ponto de vista de ambiente físico, né? Porque ele vai precisar de uma série de outras questões que são aí fogem também da nossa alçada. Além de ser esse elo de ligação, né, para a gente definir, para a gente entender o que esse plano diretor é, ele é um ponto de referência. Todo hospital deveria ter esse ponto de referência. Quando tem lá um incêndio e a demanda do puxadinho, para tudo, vamos olhar o plano diretor e vamos perceber. Mas como é que isso está posto na referência? Será que essa ideia de apagar um incêndio agora vai afetar alguma coisa no amanhã? Esse instrumento ele precisa dar coerência e harmonia a essa gestão do conjunto. Mas pensando que também é uma ferramenta dinâmica que vai propiciar a reorientação, né? A reorganização, se for o caso. Não é uma coisa estática, não é uma lei, um plano diretor não é algo assim, né? Um concreto que está ali e não pode mudar. Não, ele é um ponto de referência que também pode ser revisto, né? E ele contém em si, né, um plano funcional, uma intenção aí em relação aos projetos de arquitetura, de engenharia, de instalações e de equipamentos. E se consolida como um documento técnico, tá, de caráter orientador, que vai servir como essa base de consulta para pensar também em investimentos de médio, curto, médio e longo prazo, tá? Vai ajudar a diagnosticar a infraestrutura existente, né? Um plano diretor serve também, começa por diagnosticar a infraestrutura, né? Eu estou lá, eu tenho um hospital de 100 anos, né? Uma estrutura física toda deteriorada.
a pergunta inicial é sempre assim, vale a pena investir aqui ou a gente derruba tudo e faz do zero, né? Por que a gente para fazer essa pergunta e para analisar? Porque a gente sabe que começar do zero nem sempre é, né? Às vezes seria o mais recomendado, mas é inviável, é impossível. Então, até porque, quando a gente fala assim, eu vou demolir um hospital para fazer um novo, faz o quê com aquela estrutura, com aqueles pacientes, com aquela assistência durante esse período, né? Então, aí também tem uma outra questão a se pensar. Então, o plano diretor é essa ferramenta, né? Liga o planejamento estratégico à arquitetura, é um documento de caráter orientador, é uma referência no espaço e no tempo. Quem é que participa do plano diretor? Quem é que faz o plano diretor, né? Nós temos aí agentes envolvidos, e basicamente em três esferas, tá? A instituição propriamente dita, o hospital, a clínica, né, o complexo hospitalar, uma equipe que é contratada, tá? Uma equipe de arquitetura, de engenharia, que, a meu ver, deve ser especializada em serviços de saúde, não só em planejamento, tá? Não só projetos pontuais, isolados, mas tendo essa perspectiva ampla, né? E também consultores externos, outros profissionais que vão agregar administradores, consultores de custos, equipes assistenciais, médicos, enfermeiros, etc. Cada vez mais profissionais, a tendência é que a gente passe a falar de equipes amplas nesse processo de discussão de plano diretor. Lembra que eu falei, né? O arquiteto sempre puxa a brasa para o seu assado. Então, a gente entende que o arquiteto é o promotor dessa reflexão. É quem vai conduzir a discussão do plano diretor, né? A tomada de decisão, ela compete às esferas gestoras, né? Mas nós somos os promotores da discussão e da reflexão. Nós também vamos, às vezes, cutucar algumas feridas, tá? Pensando em estruturas existentes, em instituições existentes, o papel do arquiteto, muitas vezes, é trazer más notícias, né? Dizer, olha, isso como está, não pode ficar, né? Nós precisamos rever isso imediatamente, ou vocês têm que colocar isso na ordem de prioridades, tá? E aí, esse diálogo é um diálogo multidisciplinar, transdisciplinar, que vai ter não só a equipe gestora, mas vai ter também as equipes operacionais, financeiras e assistenciais, né? E quando a gente fala em assistência, a gente não vai falar só também do gestor de uma unidade, a gente vai pensar em quem está na ponta, né? Em quem está cara a cara com o paciente, né? Sabendo também o que aquela estrutura física precisa. Lembra que eu falei, né? Um hospital existente, ele parte de um diagnóstico, né? É bem diferente de um empreendimento novo. Existem metodologias para se pensar as duas situações, né? Em termos de planos diretores. Mas o que a gente vai abordar aqui na nossa conversa é essa ideia de uma instituição existente, né? Que tem aquela estrutura física deteriorada, obsoleta em muitos aspectos, cheia de puxadinhos, né? Mas tem pretensões, tem desejos, quer crescer, né? E precisa se orientar, precisa rever certas coisas, precisa entender o que fica, o que sai, para onde vai, quais são as prioridades, elencando isso, tá? Quando a gente fala de método de elaboração de planos diretores, a gente tem boas referências, né? Esse aqui é uma imagem de uma publicação recente, é o Manual de Planos Diretores da EBSER, né? A gente, inclusive, lá no Infra da Saúde, fez alguns vídeos, né? Falando, eu tive a honra de participar, de integrar a equipe que desenvolveu esse manual. Então, é um documento, é uma publicação referência para quem quer estudar metodologia de plano diretor. Tem outras,
né? Tem outras publicações. A própria bibliografia desse manual é uma referência, tá? Mas o que eu sempre falo em termos de método de plano diretor é que cada equipe, cada instituição vai customizar o seu método de elaboração de plano diretor, né? Considerando, claro, algumas coisas que são básicas, mas a gente não vai simplesmente transpor um exemplo e aplicar tal qual, né, a metodologia naquela realidade. Nós vamos precisar rever e adequar e customizar. Mas, de forma elementar, todo o plano diretor vai se constituir por pelo menos 4 grandes etapas, tá? Pensando num hospital existente. Uma etapa que é a análise. Análise é chegar e conhecer aquele contexto. Conhecer o panorama histórico daquela instituição, conhecer a evolução espacial do complexo edificado, né? Saber o que veio antes, qual foi o prédio inicial, como que ele cresceu, verticalizou, foi para o lado, subiu, desceu, tá? Ocupou o pátio, em que momento que ocupou o pátio, né? Para a gente perceber também nessa estrutura física o que segue, né? E o que precisa retroceder. A visão global desse hospital e dos processos que ali ocorrem, né? Lembra que eu falei para vocês, a nossa curiosidade de conhecer processos assistenciais, processos administrativos, né? É uma leitura ampla já na chegada, né? Para reconhecer essa instituição. No caso do exemplo, a gente estava falando de um hospital universitário, então tinha que entender qual era o perfil de ensino, quais eram as formações que estavam acontecendo ali, pesquisas, perfil assistencial, especialidades, estrutura hospitalar, né? E o papel, todo hospital tem um papel na rede assistencial, né? Tanto do ponto de vista regional, qual é a parcela de população que ele atinge, com o que ele está comprometido, né? Em termos de contratualização de serviços, né? Ele precisa responder a certas demandas nessa rede assistencial, tá? Então, essa primeira etapa, digamos assim, não tem nada a ver com a arquitetura, né? Não é análise de planta, não é análise do edifício propriamente dito. Exceto aquela parte ali do início da evolução espacial, as outras etapas, elas são de um reconhecimento muito abrangente. Aí a gente entra na etapa de diagnóstico, que a gente, como arquiteto, tá bem familiarizado, né? Digamos assim, a gente tem muita facilidade de chegar no lugar e ver o que está errado, né? Então, a perspectiva desse método aqui é começar esse diagnóstico pela escala urbanística e paisagística. Depois eu vou trazer um exemplo, vou mostrar melhor isso para vocês. Porque não adianta a gente cair lá dentro do edifício direto, né? A gente tem que entender como que esse hospital se relaciona com a cidade, como que está a paisagem ao redor dele, como que ele é percebido pelas pessoas de fora, né? Aí sim a gente adentra a escala arquitetônica, vai entender toda a estrutura física, as unidades funcionais, os setores, os fluxos, o que está funcionando, o que não está funcionando. Infraestrutura predial, instalações, parque tecnológico, tá? E vai, ao final do diagnóstico, concluir qual é a situação também frente às normas, frente à conformidade daquela estrutura física. Olha, essa estrutura física, não sei como é que a vigilância não fechou ainda, né? Ou não, isso aqui está adequado, funciona. A gente já chegou, por exemplo, em hospitais e percebeu assim, olha, a estrutura física não está adequada totalmente às normas, mas o processo é realizado de uma forma tão bem feita que isso não condena, tá? Então, pequenos ajustes podem, né, adequar, colocar em conformidade, mas as coisas funcionam. Outras situações, a gente chega e diz assim, olha, melhor vocês fecharem isso aqui hoje, né? Porque do jeito que tá, não tem como continuar.
A terceira etapa do plano diretor é o que a gente chama de prognóstico. É uma ideia de estabelecer diretrizes, né? De fazer acordos, vamos dizer assim. Quais são, onde que a gente quer chegar, quem que a gente quer ser, né? Se é um hospital de ensino, se é um hospital de pesquisa, referência em quê? Quais são as especialidades? Ele vai manter todas? Ele vai incluir outras? Né? Ele vai caminhar para um outro rumo? Na assistência, a mesma coisa. Né? Olha, eu quero ser referência em transplantes. Tá? Tá, o que eu preciso, em termos de infraestrutura física, né? Para consolidar essa diretriz. Diretrizes de ambiência, né? A gente se deu conta disso, da importância de colocar diretrizes de ambiência, quando a gente percebeu, assim, que é muito comum, num grande hospital, ter vários projetos em tempos diferentes, feitos por equipes diferentes, em que, como a gente diz assim no popular, né? Um grita e outro não escuta. Ambiências, características físicas completamente dissonantes, nem parecia o mesmo lugar, né? Então, nós entendemos, olha, o plano diretor precisa também estabelecer aí uma unidade, como que esse conjunto vai se organizar. Eu posso ter projetos feitos por equipes diferentes, mas eu preciso ter uma estrutura harmônica, tá? Enfim, diretrizes funcionais, né, de fluxos, de esquema circulatório, diretrizes tecnológicas. Desejamos adquirir novas tecnologias, novos equipamentos, enfim, e propor relatórios de cenários, possibilidades. Ó, podemos ir por aqui, por ali, né? E a gente vai tomar uma decisão, vai pegar numa proposta, né? Que é o plano diretor consolidado, num quadro de áreas, uma implementação geral, setorização e uma simulação tridimensional. Lembra que eu falei? Isso aqui é um esquema básico, digamos assim, né? Que cada um vai aí requintar e refinar na sua realidade. E nesse manual a gente ainda traz etapas subsequentes ao desenvolvimento do plano diretor, que é gestão e implementação, tá? Porque feito esse processo, a gente precisa implementar, a gente precisa fazer ele acontecer, tá? E aí também é um mundo à parte, né? De estabelecer prioridades, uma sequência evolutiva, né? Implementar, gerir, enfim. E aí eu entro num case, tá? Para mostrar para vocês essa perspectiva também de abrir a mente, né? Que eu falei lá no início, esse foi um caso. Esse plano diretor foi feito pela Baderman Arquitetos, o escritório do qual eu fui sócia aí durante um bom período, né? Me afastei no ano passado porque, enfim, mudei toda a minha vida, virei mãe, me mudei de estado, tá? Mas carrego, assim, com muito orgulho todos os aprendizados e tudo que a gente desenvolveu como essas referências para a gente pensar e seguir refletindo. Então, o título que nós demos para esse trabalho é o Plano Mestre 360 graus, vocês já vão entender por quê. Está disponível no site da Baderman, tá? É do Hospital São Lucas da Católica do Rio Grande do Sul, da PUC-RS, tá? E, então, esse é o conjunto, é um hospital do fim da década de 40, tá? Um conjunto aqui com quase, são 10 pavimentos, né? Uma base um pouco mais alargada, uma torre em T, e fica na capital do Rio Grande do Sul, tá? Nós fomos chamados, nós fomos contratados para fazer esse plano diretor com uma expectativa do gestor, tá? Para que a gente olhasse para o edifício. Olha, nós precisamos modernizar esse edifício, ele tem aí, né, 70 anos, e ele precisa ser reformado, tá? Ele precisa ser modernizado, e vocês precisam olhar para esse edifício. Então, lá foi a Baderman fazer toda aquela sequência. Análise, diagnóstico, tal, prognóstico. Em paralelo, né, ao plano diretor, nós já fomos identificando as unidades que precisavam de intervenção imediata e fomos fazendo projetos, né, outras contratações, projetos de reformas. Então, a gente projetou uma reforma em praticamente todo esse hospital, muitas delas foram implementadas, mas no meio do caminho também mudou a estratégia, né, de gestão,
E aí os projetos têm essa característica. Deixa de fazer sentido na estratégia, o projeto não vai ser consolidado. Enfim, então assim, a gente fez o que o cliente desejava, que era olhar para o edifício, tá? Mas a gente percebeu que a gente tinha que olhar para fora. Não dava para olhar só para esse edifício. Por quê? Esse hospital, ele está dentro do campus da universidade, tá? O campus central fica de um lado dessa grande avenida, o campus da saúde fica do outro lado, lá está o hospital, o jardim botânico do estado está do lado, né? Tem um centro clínico, tem um parque esportivo, um centro de reabilitação, o Instituto do Cérebro, né? Tudo isso acontecendo aqui, nesse entorno imediato do hospital. Gente, não dá para olhar só para dentro, não dá para olhar só porque está posto. Nós temos que abrir a cabeça. E aí a gente foi buscar historicamente, lembra que eu falei para vocês da evolução espacial? Lá está o hospital, quando ele começou a ser construído. O campus central já estava, né, começando também, e não tinha nada. A cidade estava afastada, a cidade não tinha chegado aqui ainda, né? Ao longo do tempo, a cidade colou nesse campus, mas eles não se integraram, né? Ficou uma separação entre as duas coisas, tá? E nós justamente pensamos que potencial que tem, né? De buscar essa integração com a cidade, né? Pensar numa cidade da saúde, pensar em algo bem maior. E aí, naquela análise da instituição, além de olhar para o hospital, a gente olhou para a universidade, né? E a universidade estava justamente, naquele momento, propondo o chamado PUC-RS 360 graus, que era uma visão, né, de mudar hoje para transformar sempre, de ter essa perspectiva, né, de 360. Então, eu disse, cara, essa é a metáfora perfeita para colocar o paciente no centro, né, a pessoa no centro dessa proposta, e enxergar ela, né, integrada com assistência, com a educação, com os espaços abertos, com a pesquisa, com o esporte, né, pensar nessa dinâmica aí para muito além do hospital em si, tá? E nós começamos, então, uma análise para fora, né, de olhar todo esse entorno, perceber as ocupações, diagnosticar, né, o que estava acontecendo ali, em termos de construção existente, né? Inicialmente a gente pensava, nossa, está tudo ocupado. Não, tem muito espaço livre, né? Então, como é que nós vamos? Quais são as diretrizes? Ó, nós vamos ativar essa borda de cidade, né? Nós vamos integrar, criar eixos para interiorizar a vida urbana, porque as pessoas, elas descem dos ônibus na frente desse hospital, elas andam no meio do estacionamento, a gente precisa, né, continuar a cidade até chegar no hospital, consolidar esses eixos de circulação, pensar que as pessoas circulam nas diagonais, elas não circulam na linha reta, determinar quais seriam os espaços abertos desse campus, pensar na orientação solar, e aí a gente criou a cada década, né, uma perspectiva de ocupação desse espaço, que num primeiro momento seria ampliar o núcleo edificado onde ele estava, conectar, aqui vocês veem que são passarelas, ó, que conectam os edifícios, né, já existentes, criar um edifício garagem, porque aquilo era um mar de carros e a ideia era justamente jogar os carros todos num lugar só e liberar espaço, né, para ocupação, para as pessoas e tal. Lá na década de 40, né, 2040, jogar toda a alta complexidade, novos centros cirúrgicos, UTIs, para fora do hospital, como se criasse um novo hospital, né? E aí, mais futuramente, trabalhar com polo de tecnologia, faculdade, enfim, né, e pensar nesses edifícios. E aqui a gente tinha uma visão bem mais futurista, assim, né? O plano diretor, ele é também uma chacoalhada, assim, para a gente sair da caixa, né? Lembram que eu citei lá no início. Então, aqui estavam os espaços abertos não construídos, né? A gente foi criando essas praças, essas relações
com o Tecnopuc, que é um polo de tecnologia, a escola de medicina, o eixo central que se criou, o eixo da saúde, a portaria central do hospital, que também era muito acanhada, né? E a relação com o centro clínico. E aí, esse processo foi avançando, eu, em paralelo, fui fazer esse MBA em Gestão, Inovação e Serviços em Saúde, foi quando também a minha cabeça abriu para além da arquitetura, né, mais expressivamente, mas eu estava fazendo esse MBA dentro da mesma instituição, né, numa perspectiva assim, cara, eles nem conhecem esse plano diretor, né, esse plano diretor foi apresentado para o hospital, no meio da loucura de gestão que eles estavam vivendo, isso ficou também, né, de lado, e eu disse, eu vou fazer meu TCC do MBA sobre esse plano diretor. Mas aí, toda vez que a gente reflete sobre a prática, né, quando a gente busca a teoria também para refletir sobre o que a gente fez, aí a gente organiza melhor as ideias e também valida muitas das ideias, né? Então, nesse caso, eu estruturei o raciocínio aqui em buscar uma ferramenta sistêmica de planejamento e desenvolvimento sustentável das edificações de saúde orientadas ao futuro. E aí, eu interpretei tudo isso que a gente tinha lá pensado, junto com a Baderman, na perspectiva do ESG, da responsabilidade socioambiental, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Numa estratégia que é visionária, sistêmica, isso os autores, né, davam esse nome. Pensando também nas vantagens competitivas, imaginem vocês, é um hospital, é uma referência de ensino, de pesquisa, que tem esse espaço aberto, que tem essa vida urbana acontecendo, né? Um patrimônio natural vizinho, um jardim botânico. Qual é o hospital que tem um jardim botânico do lado, né? Quando a gente está falando de biofilia, quando a gente está falando de arquitetura salutogênica, né? A capacidade de promover bem-estar, de atrair pessoas, né? O hospital, ele é a referência para cuidar da saúde, né? Então, olha, lá naquela realidade é muito forte isso, a fidelidade que os pacientes têm com aquela instituição, né? Em sempre buscar. Então, existe uma competição, né? Grandes hospitais ali, num raio muito pequeno, e essas vantagens competitivas, esses talentos também, porque é uma universidade que tem ótimos profissionais, né? E sendo um espaço que acolhe, um espaço que promove saúde, vai se tendo ainda mais força, né? E esse hospital como um ambiente integrador, inclusivo, que é seguro, que também é resiliente, que vai se adequando, né? Que é sustentável, que tem uma perspectiva de desenho universal, que atrai todas as pessoas. Os próprios profissionais que vivem lá dentro, eles vão ter uma vida urbana, serviços, né? Outras atividades e tal. Também pensando em crescimento econômico, pensando em inovação, essa universidade é uma referência em inovação, né? Enfim. E aí ultrapassar esse olhar focado no edifício, estruturar esse planejamento sistêmico, pensando na responsabilidade social, né? Então foi, para mim, assim, fechou, né? Fechou o arco daquele sentimento que a gente teve, né? Lá no início, que, olha, nós vamos ter que olhar para fora, e depois o quanto isso era necessário e consolidaria uma série de conceitos que estavam no nosso discurso, né, como arquitetos, tá? Então, assim, tudo isso, estou chegando no fim, tá? Já me estendi aqui, mas estamos indo para o fim. O Peter Drucker é uma referência em administração, né? Ele não é um arquiteto, mas quem já estudou administração, quem, né, já ouviu falar certamente dele. E o Peter Drucker sempre fala que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, tá? E aí a gente fica se perguntando, tá, mas como se faz para criar o futuro? E o próprio Peter Drucker vai nos dizer o seguinte: planejamento de longo prazo, ele não lida com decisões futuras. Ele lida com o futuro de decisões presentes, tá? São as decisões de hoje que criam o futuro. Na nossa vida, né? No nosso país,
no nosso hospital, tá? Na nossa cidade. Então, assim, essa consciência, né, não tem deixar para amanhã, né? O amanhã está sendo construído no hoje. O que a gente fizer hoje, as coisas que a gente também deixar de fazer hoje, vão se refletir amanhã, né? Então, por isso que eu comecei a conversa com vocês preparando o terreno, para dizer assim, querem trabalhar com o plano diretor, né? Porque é um tema instigante, é um tema fantástico, mas a gente tem que se preparar para essa capacidade de tomar decisões presentes que olhem para o futuro, que moldem um bom futuro, né? Que criem, que a gente vá se orgulhar do que a gente está construindo e não ter vergonha do puxadinho, né? Mas é que naquele momento era o que dava para fazer. Sim, a gente sabe de todas essas contingências, né? Mas olha como é melhor a gente conseguir pensar em algo potente, né? Conseguir hoje, assim, antecipar decisões e fazer um futuro mais bonito, tá? E aí, na coincidência, né? Eu usava aquele trecho lá da música do Gabriel Pensador, e ao rever a música, eu achei esse outro trecho, que diz o seguinte: na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro, e na mudança do presente, a gente molda o futuro, tá? Eu desejo para vocês que vocês se sintam mais seguros, né? Mais seguras. A nossa grande maioria, acho que nós seguimos só meninas, tá? Que a gente se sinta mais seguro para mudar esse futuro, para caminhar para uma coisa também cada vez mais humana, mais inclusiva, mais universal, né? Essas pautas todas vão cada vez fazer mais sentido dentro do nosso trabalho. Então, a gente está ainda num processo de mudar atitudes, né? De curar doenças aí sociais, né? Que estão muito arraigadas, mas que essa mudança de postura, essa construção, que hoje às vezes a gente está batalhando, né? Cada um de vocês, né? Eu comecei dizendo que me chamou muita atenção o fato de ter uma liga dentro da graduação, né? Pensando nesses temas. Eu acho que isso já é uma mudança de postura, acho que isso já é uma disposição de mudar o futuro, né? E eu desejo que vocês tenham cada vez mais energia, né? Que a liga se mantenha forte. E quem está aqui hoje sai assim, eu sempre, hoje é quarta-feira, né? Eu geralmente dou aula fim de semana e brinco com os alunos. Segunda-feira vocês vão lá e mudem o mundo, né? Então, nós não vamos começar a dieta segunda, nós já vamos mudar o mundo amanhã, né? Já vamos sair moldando o futuro, tá? Porque é isso. Vocês precisam estar preparados para o que vocês nem sabem que virá, né? Então, o fato de a gente estar aí abrindo a cabeça, ouvindo coisas, né? Buscando conhecimento, está nos preparando, está nos levando para um lugar que a gente não sabe, né? E às vezes também bate uma insegurança em dizer, tá, mas cara, por que eu estou fazendo isso? Né? Mas uma hora as coisas se encaixam e fazem sentido, né? Enfim. Então, esse era o meu recado. Eu estou muito afim de ouvir vocês, de saber o que vocês também querem conversar sobre isso, né? Não necessariamente perguntar, mas conversar. E lembrar a todos, né, da Infra da Saúde, que a gente está lá, que a gente tem muita coisa para conversar, né? Eu agradeço o convite, eu agradeço a audiência, né, por terem ouvido. Eu tinha brincado com a Jaci que se deixasse ficava falando 4 horas, né? Foi 1 hora e um pouquinho, né, Jaci? Fiquei me segurando aqui, tá? Mas queria muito ouvir vocês, queria muito saber também como essas coisas batem aí, tá? E fico aberta a ouvir.